2 Crônicas 9, de 1 a 6, diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, foi até Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Verso 2. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para que ele explicasse. Quando a rainha de Sabá percebeu o quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que ele servia às mesas dos reis, os alojamentos e a organização dos seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e suas roupas, os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou admirada. Disse ela ao rei: é verdade, tudo que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Aliás, não tinha me contado nem a metade a respeito da sua grande sabedoria. Vai muito além do que eu ouvi. Amém? Feche seus olhos ainda nesse momento. Te convido a você fazer isso. Feche seus olhos. Senhor, nós apresentamos diante de Ti essa palavra, as nossas vidas. Queremos que a Sua palavra, ela já é abençoada, Pai. Mas nós pedimos que Tu abençoes agora o nosso coração, a nossa alma, Senhor, o nosso entendimento, o nosso espírito, que possamos, ó Deus, estarmos atentos, que toda e qualquer distração, ó Deus, possa ser jogada por terra e que haja um canal do fluir do Teu coração para o nosso coração, ó Pai. Que a Tua palavra nos traga entendimento, compreensão, discernimento, exortação, edificação, ó Pai. Que possamos juntos, ó Deus, estarmos recebendo de Ti nesse momento, Pai. Nós cremos nisso. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Queridos, acredito que todos aqui já leram a Bíblia, já tiveram algum contato com a Bíblia, ou você que está conosco online, já teve algum contato com a Bíblia, ou já leu algum versículo, né? Já se colocou assim, às vezes, com algumas interrogações, né? Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que acontece isso na Bíblia? Por que antigamente podia isso e hoje não pode mais? Não é? Então a gente começa a fazer perguntas. Quando você vai analisar, né, o livro de Crônicas, o primeiro livro, podemos dizer assim, ele vai falar ali, né, sobre o declínio do reinado de Saul. Ele vai falar sobre Davi ali começando a assumir o governo. Em 2 Crônicas fala um pouco sobre isso. Mas eu quero me ater aqui, né, ao capítulo que nós vamos ler, que nós estamos lendo agora, capítulo 9, aonde há um encontro, né, precioso entre dois grandes chefes de Estado. Apenas para trazer à memória um pouco que você já leu sobre isso. A gente vê que lá no primeiro livro de 2 Crônicas, você vai ver ali Deus dando a Samuel uma coisa muito preciosa, dando, né, uma coisa muito preciosa a Salomão. Algo que jamais ele imaginaria. Você que já leu a Bíblia, o que Deus deu para ele lá em 2 Crônicas, capítulo 1? Quantos milhões foram? Quantas casas foram? Para pensar. Fala para o seu irmão assim, ó, foi muito mais do que isso. Fala para ele, foi muito mais do que isso. Deus deu a ele sabedoria. Amém? Deus deu sabedoria, e através da sabedoria dele, ele foi, né, multiplicando, foi fazendo com que toda aquela riqueza que ele já até tinha herdado do seu pai, se multiplicasse. Então, Deus deu a sabedoria para ele governar o povo. Nós vamos estar vendo isso. Então, você vai ver que nesse texto, né, a magnitude do que ele tinha, da sua inteligência, da sabedoria que Deus tinha dado a ele, né, isso
era visto por outras nações, era visto por outros chefes de Estado, havia abundância de riquezas, fruto de uma estratégia bem-sucedida em tudo que ele fazia. Tamanha era a sabedoria que Deus tinha derramado sobre a sua vida. Nações vizinhas pediam, como você acabou de ler no texto, audiência para conhecer as suas estratégias governamentais, receber o ensino pela sabedoria que ele exercia no governo daquela nação. Todo mundo queria saber por que Israel aqui nesse tempo, por que esse povo enriquecia tanto, porque dava tudo certo, Eu não sei na sua vida se tudo tem dado certo, eu não sei se na sua vida tudo tem saído exatamente como você planejou, eu não sei se na sua vida tudo tem acontecido de maneira certa, de maneira ótima. Se eu vou perguntar para você aqui, está tudo certo na sua vida? Não tem nada faltando? Tudo que você tem está bom? Está satisfeito com o que você tem hoje? Está bom? Você quer parar aí? Para pensar uma coisa. Deus trouxe a multiplicação através da prosperidade sobre uma nação, a ponto de outras nações quererem saber por que está dando certo lá. Como você leu no texto, a rainha de Sabá, uma nação vizinha, quis saber, chegou até os ouvidos dela, foi o texto que nós lemos, chegou aos ouvidos dela, tudo aquilo que ele fazia, como ele era próspero em governar o seu país, como ele era próspero, como as coisas davam certo. E não tem nada melhor na nossa vida quando as coisas dão certo, não é? Você não fica alegre que as coisas dão certo? Você está se esperando um emprego, de repente, você vem à igreja a hora, olha, pastor, que bênção, olha, poxa, o cara me chamou aqui para trabalhar, me promoveu, aumentou meu salário, vai falando amém aí, gente, amém? Amém. Então você foi, aumentou teu salário, amém? Amém? Para quem é solteiro, tem alguém solteiro aqui? Deus trouxe um abençoado, ou solteiro ou solteira, não é isso? Quem tinha pouco dinheiro, Deus superabundou, te deu estratégia, deu sabedoria, você alcança lugares altos, amém, queridos? Então, quando a gente está vivendo isso, é uma tranquilidade, sim ou não? Não é uma tranquilidade? Você não se sente assim alegre, está tudo dando certo, que benção e tal, mas e quando as coisas não dão certo? Como é que você faz? Quando as coisas não caminham da maneira como você está pensando, da maneira como você quer, como é que você faz? Fala para o seu irmão assim, preste bem atenção. Deus sempre vai levantar um Salomão com sabedoria para que você o procure e aprenda com ele. Amém? Só que nós somos muito tímidos para isso, né? Se uma coisa está dando certo com o pastor dando certo, tá? A gente, não, o pastor vai achar que eu estou querendo pegar a ideia dele. Então, não, querido, aqui nesse texto você vai ver. As pessoas queriam saber por que está dando certo, né? Não seria bom? Pensa no nosso país hoje, pensa em alguma coisa que está dando bom em outro país. Você imagina se os nossos governantes fossem até esse outro país e perguntassem, nossa, por que você produz, por que você, um exemplo, por que você triplicou, quadruplicou a sua produção de trigo? Que tecnologia que você está usando? O que você está fazendo? Você entendeu o que é isso? Por que você quer saber? Porque eu quero aprender, porque eu quero levar para o meu país e eu quero fazer a mesma coisa lá. Entendeu? Era isso que a rainha de Sabá queria fazer. A parte A do versículo que nós lemos, a parte A diz assim, quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, foi até Jerusalém para pô-lo à prova. Projeta lá para mim, já está? É que eu estou de costas. Então vamos lá. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, foi até Jerusalém para pô-lo à... Como? Não, responde com mais força. Pô-lo à prova como? Perguntas difíceis. Perguntas difíceis.
Esse é o tema que a gente vai falar hoje. Se quiser anotar, pode anotar. Qual é a sua pergunta difícil hoje? Qual é a pergunta que você tem para fazer para Deus? Qual é a pergunta? A Bíblia não relatou as perguntas, né? A Bíblia não disse quais foram as perguntas que ela falou. Mas foram perguntas difíceis, né? Se você ver as versões, todas as versões vão falar sobre isso. São perguntas difíceis. Ninguém vai perguntar uma coisa fácil para você, não é? Porque uma pergunta fácil, normalmente tem uma resposta o quê? Normalmente tem uma resposta o quê? Depende. Depende de quanto saber você tem. Sim ou não? Quem me fala uma profissão aqui de alguém? Fala aí, qualquer um. Diz para mim a profissão de qualquer um aí. Professora. Eu trabalhei na parte de ensino, né? Dentro de um órgão público lá em Brasília durante muitos anos, aproximadamente uns 17 anos. Tem gente que tem dificuldade para ensinar, sim ou não? Não é? Se chamar para vir aqui, cola as placas. Não é? Posso chamar alguém aqui? Quem tem vergonha de vir aqui à frente, que não vai gaguejar assim? Aí vem aqui na frente e fica assim, não, mas aqui... Mas quando vai lá botar em prática, quando vai lá fazer, né, o que é a sua profissão, né, faz bem. Mas na hora de ensinar, tem dificuldade, sim ou não? Não é? Às vezes é assim. Não tem nada de anormal nisso, não é pecado, não tem problema. Agora, para pensar, as perguntas para essa pessoa que conhece esse conteúdo, para ela é fácil responder, sim ou não? Agora, para você que nunca fez, né, um diagrama para corrigir uma prova, vamos dar um exemplo, você para pensar assim, um gabarito, né? Você para pensar assim, é um negócio, é chato, é muito difícil esse negócio, meu Deus, esse montão de prova, tem que olhar uma por uma, eu não dou conta não. Para você ficou difícil, entendeu? Para você ficou muito difícil, mas para outros não. Assim como tem várias profissões aqui, fala uma outra profissão aqui que alguém tem aqui. Todo mundo é professor, gente. Dona de casa, quem é a dona de casa aqui? Dona de casa, tem afazeres? Sim ou não? Tem coisas que o marido não sabe fazer, não é? Que é difícil para ele, não é? Às vezes é corpo mole, né? A gente sabe que às vezes é corpo mole. Mas a maioria das vezes, aliás, a minoria das vezes é porque não sabe, mas a maioria das vezes é porque é corpo mole. Para pensar numa coisa, tem coisas que você faz bem. Vou dar um exemplo, né? Talvez aconteça com algum de vocês aqui, não sei. Eu gosto do macarrão de fulano. Por quê? É uma delícia, não sei como que ela faz, como é que ele faz, mas fica sensacional. Você vai fazer em casa, não dá certo, não fica o mesmo gosto. Não é? Você até tenta, né? Você até tenta, mas chega na hora, sei lá, sai um troço meio papado lá, sei lá, um molho diferente, esquisito. Ou seja, tem coisas que são fáceis, tem coisas que são moderadas, coisas que são difíceis. Se você for elaborar, fazer uma prova, né? Quantos já fizeram alguma prova aqui na vida? Prova. Aliás, quantos já foram colocados à prova? Né? Estou falando prova escrita, tá, gente? Prova do capeta é todo dia. Falando prova escrita, quantos já passaram por alguma prova aqui? Você foi posto à prova, não é? Aí quando você começa a ler a prova, aí existem umas porcentagens lá, né? Aí você olha e fala assim, tem 40%, o professor ajuda, né, professores? Professores aqui, né? Ajuda a botar 60% de perguntas fáceis para todo mundo passar. Não é? Aí eu vou botar mais 60, né? Mais 20, sei lá, 5% de questões moderadas. Para quê? Para aqueles que estudaram um pouquinho, sobressair assim, tirar um 8, né? Sei lá. Estou chutando aqui. Agora, eu vou botar 15%, acho que deu 60, né? Deu 100, né? 15% de perguntas difíceis. Só vai acertar essas questões quem realmente estudar. Não é? Aí depois que você faz lá,
né, o seu sumário lá no final, que você vai olhar, você vai ver que, nossa, esse estudaram. Esse daqui, mais ou menos. Esses daqui, só acertaram as fáceis. Aí você descobre que, de repente, esses que arrebentaram nas questões difíceis, errou uma fácil também. Aí você vai perguntar, menino, nossa, você errou essa daqui? Tão fácil. Ah, fácil para você, professor. Não é? Aí na hora, normalmente, o aluno ele dá uma resposta assim, bem básica, assim, e que, vamos dizer assim, que safa ele do que tem que responder. Aí o que ele vai falar para você? Deu um branco. Não é? Deu um branco. Professor, deu um branco. E eu não lembrava disso aí de jeito nenhum, mas essa é a questão mais fácil da prova, mas me deu um branco. Você entendeu essa analogia? Entre questões da nossa vida que são fáceis, que são moderadas e que são difíceis? Uma pergunta fácil que você faria para Salomão. Não precisa responder, mas pensa. Uma pergunta fácil que você falaria para ele. Pergunta, se Salomão estivesse aqui hoje, você fosse fazer uma pergunta para ele. Uma pergunta fácil. Pensa. Elabora aí na tua mente. Né? Ah, Salomão, né, como é que você fez para enriquecer desse jeito? Uma pergunta moderada. Vamos dizer, vamos categorizar. Ah, Salomão, isso a gente sabe, né? Salomão, qual o tipo de adubo que você usa na sua plantação? Ia requerer dele um conhecimentozinho a mais, né? Não é só para estar ali dando ordem, tem que conhecer um pouquinho mais de adubo. Agora, volta o versículo lá. Como é que foi as perguntas que ela fez? Perguntas difíceis. Quantas perguntas difíceis você tem feito para Deus? Para pensar. Quantas perguntas difíceis? Porque as fáceis, né? Deus responde rápido, não é isso, gente? Se a pessoa perguntar para mim assim, ó, vou dar um exemplo assim, bem prático, tá? Bem prático. Pastor, eu estou vivendo uma crise financeira, meu Deus do céu, não tenho onde cair morto, estou assim, estou assado, tal. Ah, querido, isso aí é uma questão simples. Uma pergunta fácil. Eu vou te perguntar, como é que está a sua vida financeira com Deus? Ih, pastor, olha, nem um centavo sai no meu bolso para a igreja. Não é para a igreja, querido. Não é um valor material. É o princípio espiritual que está por trás disso. Você entendeu? Uma pergunta, uma questão fácil de se resolver. Não é a quantidade, nem o valor, mas é o princípio por trás daquilo. Ah, mas é que eu não tenho nada. Você tem seu tempo. Vira o pastor José e diz, olha só, eu não tenho nada, mas eu tenho tempo. Eu estou trabalhando, não tenho tempo. O que eu posso fazer? Vem aqui, lixa uma parede dessa. Né? Faz um trem aqui na igreja, visita alguém. Tenho certeza que tem pessoas que precisam ser visitadas. Você entendeu bem isso? O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Ele tem respostas fáceis para você. Né? Agora você vem com uma pergunta difícil. Você vem com uma coisa assim, que você olha assim, meu irmão, isso aí... Olha, Jesus passou por isso. Chegou um momento que vocês vieram para Jesus e perguntaram, Senhor, nós tentamos, nós fomos lá, expulsamos, dizemos, acontecemos, falando no teu nome, mas o capeta lá não saiu. O que a gente faz? Era uma pergunta difícil, né? Liga para o pastor Juscelio. Está lá o homem trabalhando, lá não sei aonde, a pastora está lá trabalhando, pastor, mas não, agora não dá e tal, pastor, é emergência, peraí, vai lá, o que é? Olha, isso, meu irmão, essa caixa de demônio só sai com jejum e oração. Como é que está a sua vida de jejum e oração? Aí você, pastor, o senhor sabe, né, que eu estou meio sem tempo, né, orar, não dá muito não, porque eu não tenho tempo, porque, né, aí o pastor começa a fazer as perguntas básicas, moderadas para você, né? Como é que é a sua agenda? Aí você, minha agenda
eu tenho acordando um pouco tarde, mas, né, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí começa, aí vai para as questões, para a resposta das perguntas fáceis. Querido, é só você ter vida de oração. Você entendeu? Como é que as questões são? Então isso vai acontecendo. A vida é assim. Situações na nossa vida são fáceis, situações são moderadas e situações são difíceis. Entendeu bem isso? Tem coisas que na sua vida você já venceu há muito tempo. Não tem mais dúvida. Mas tem coisas que, né, são meio crente Raimundo, né? É pé na igreja e pé no mundo. No sábado vem no arena, mas vai na balada. Aí no outro vem no arena. Entendeu? Aí lê a Bíblia, mas faz uma outra coisa errada. Aí, né? Não vou falar muito assim para não... Você entendeu? Coisas moderadas. Fica meio assim, meio lá, meio cá. Eu não sei se sou crente, eu sou crente, não sei se sou crente. Eu acho que eu sou. Vem para a igreja, eu sou crente. Quando chega na segunda-feira, deixa de ser crente. Recebe uma palavra no domingo, recebe uma palavra do pastor, recebe uma palavra da sua liderança. Quando chega na hora de botar em prática, de você cumprir, é difícil. Por quê? Porque às vezes tem algo no seu coração que está questionando a Deus com perguntas difíceis. Olha o texto. As perguntas que ela fez são perguntas o quê? Fala para o seu irmão. Sempre haverão perguntas difíceis. Entendeu? Que nem sempre a resposta vem rápida, vem imediato. Você precisa pensar, não é? Não é assim? Pergunta fácil na prova, como é que você faz? A moderada. Você pensando, estou na dúvida se é essa, se é essa. Aí depois você lembrou, essa aqui. A difícil. Você começa a buscar no horizonte, você tira o olho daqui da prova e começa. Começa a olhar, pensar. Quando a pessoa está assim, é porque é uma pergunta difícil para ela. Né? Entra no mundo da lua, assim, vai. Aí aquele que quer colar, tenta olhar onde é que está o professor. Aí ele olha assim. Aí olha o professor, ele está lá atrás. A professor quer, né? Safo, ele faz o quê? Ele rapidinho, ele sai dali e vem para cá. Por quê? Porque o aluno, quando olha, ele olha uma vez, para ver se o professor está lá. Aí ele vai buscar o material de cola dele, né? Vai tentar, né? Isso é técnica, gente. E independente de onde for, é da mesma forma. Independente de quanto, de criança, é tudo assim. Aí ele vai olhar de novo. Quando ele olha de novo, você está aqui. Aí quando você vê, pô, não, quer alguma coisa? Aí a gente olha, ele estava buscando, está difícil. Entendeu? Ele quer colar. Fala para o seu irmão assim, ó, no reino de Deus, não adianta você querer colar do seu irmão. Fala para ele assim, você tem que viver a sua experiência. Entendeu, gente? Tem exemplo disso na Bíblia? Vamos embora. Várias pessoas na Bíblia buscaram respostas a perguntas difíceis. Não acontece só comigo e contigo. Veja só, Lucas 7,18. Lucas 7,18 e 19. Acompanha aí. Diz assim: os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou os dois de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar. O Senhor Jesus, né? O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Se você for ler o texto todo, você vai ver que Jesus vira para ele e fala assim, olha, vem comigo. Aí começa a fazer um montão de milagre, começa a fazer um montão de transformação, converter um montão de gente. Ele fala assim, ó, agora vai lá e fala para João Batista o que vocês têm visto. Entendeu? A pergunta difícil aqui qual era? O Senhor é a solução, né? Dá um F5, né? Que a gente é carioca, né? Lá em Brasília o pessoal zoava geral, aí só viu os irmãozinhos zoador rindo assim, quando eles puxavam assim no S, né? Agora a gente está aqui, acho que já acostumou, né? Mas agora a gente está em casa. Tem gente online aí também, né? Esse nego de Brasília vai ficar me zoando. Mas quando você está lá, gente, você está naquela agonia, querendo buscar resposta, porque a pergunta está difícil. Essa aqui não é uma pergunta difícil. A pergunta aqui, né, conjecturando, era dizer assim, o Senhor é a solução ou temos que esperar outra solução?
Eles queriam solução sobre Israel, sim ou não? Você entendeu? Então, traduzindo aqui para a linguagem de hoje para a gente aqui, o Senhor é a solução ou tem que esperar uma outra pessoa? Jesus é a solução da minha vida ou tem que fazer alguma outra coisa? Você entendeu? É uma pergunta difícil. Jesus é a solução para a minha vida ou eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro? O que tem mais hoje nas igrejas, pessoas que você conhece, colega de trabalho, ambientes que você trabalha, são pessoas buscando soluções definitivas para a sua vida. E ela às vezes se pergunta: Jesus é a solução ou eu tenho que fazer mais alguma coisa? Você entendeu? As pessoas estão questionando isso, e às vezes você questiona isso, e você pergunta para Deus: Senhor, é isso que o Senhor tem para mim ou é outra coisa? Entenderam? Jesus dá a resposta para ele. Outro versículo, outro exemplo, Lucas 10, 25. Deixa eu molhar a goela aqui. Peguei essa água aqui, nem sei se é minha, mas vamos lá. Lucas 10, 25 diz assim: certo dia, um especialista da lei, olha só o cara, especialista da lei. O que seriam hoje especialistas da lei? Juiz? É, mais ou menos isso. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova, com essa pergunta: mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Não é esse episódio aqui, mais à frente você vai ver o jovem rico, né, que a gente conhece mais. Esse cara aqui, ele era um especialista da lei. O cara conhecia tudo da lei, que é a lei de Moisés. O cara conhecia tudo da Bíblia da sua época, tudo. E ele vai fazer uma pergunta pegadinha para Jesus. Você vai ver no texto lá. Ele queria pegar Jesus no erro, entendeu? Ele queria ver se Jesus iria blasfemar contra a lei de Moisés. E ele faz essa pergunta, né? O que eu preciso para herdar a vida eterna? Esse era, podemos dizer assim, um juiz da época, né? Não sei se seria um juiz, mas um especialista da lei da época, né? Um escriba. Mais à frente desse texto, você vai ver lá na frente, isso acontecendo com o jovem. Lembra desse episódio? O jovem rico procura Jesus. E ele faz, qual a pergunta que ele faz para Jesus? Vê se é bom de Bíblia. O que ele pergunta para Jesus? Você que está em casa aí, digita aí no YouTube aí. O que ele pergunta para Jesus? Lembra? Pode falar aí. Sim. Ih, está muito baixo, não estou ouvindo. O que ele pergunta? Pode falar com força, gente. Se errar, errou. É uma pergunta fácil? É uma pergunta, não, é minha. É uma pergunta fácil? É moderada ou é difícil? Não sei. Depende de quanto você está estudando a Bíblia. Não é? Mas ele pergunta o quê? Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Uma pergunta que é difícil para quem? Ele não tinha resposta. Ele estava atrás de resposta, sim ou não? Mas era uma pergunta fácil para Jesus. Não era? Perguntou, difícil para mim. Fácil para Jesus. Fala, seu irmão, é difícil para você. Ah, não, fala com força assim, é difícil para você. Mas para Jesus é facinho. Você entendeu? Aí Jesus olha para ele e fala assim: eu estou vendo seu coração. Faz o seguinte, pega tudo que você tem, vai lá dar aos pobres, vem e me segue. Jesus não queria que ele, rasgasse dinheiro, ou saísse dando dinheiro para todo mundo, para os pobres e tal, e ficasse pobre, não. Jesus fez um teste com ele para ver no que o coração dele estava enraizado. E aí deu a resposta para ele. Aliás, antes da resposta para ele, ele veio com a indagação: ah, Senhor, é isso? Agora eu estou conjecturando no F5 nosso aqui. É para fazer isso? Ah, isso aí eu faço desde criança. Guardar as leis, obedecer os profetas, fazer isso, fazer aquilo. Tudo isso aí eu já faço há muito tempo. A resposta é essa. Marcou a questão errada. Não foi? Marcou a questão errada, filho. Jesus olha e fala assim, falta marcar uma coisa aí, está na prova aí, falta marcar um negócio aí. Entregue seu coração para mim.
Vem caminhar comigo. Ah, mas para me fazer isso, vou ter que fazer o quê? Ué, você vai ter que abrir mão de tudo que você tem e você vai vir caminhar comigo. Aí você vai herdar a vida eterna. Eu fico imaginando na mente daquele cara, né, um chama de jovem, né? Ele pensando assim, ó. Né? Tudo que o meu conforto, não é? Minha conta no banco. Eu vou ter que abrir mão disso tudo. Olha quantos servos. Ele foi numa comitiva, né? Essa comitiva, ele era o ator principal da comitiva. Vou ter que abrir mão disso tudo para ficar igual esses caras aí. Olha só, os caras mal têm chinelo, cara, andando contigo pelo meio desse deserto aí. Ah, não quero abrir mão disso não. Fala para o seu irmão, errou a questão. Fala para ele, errou a questão. Entendeu? Voltou para casa com tudo que ele tinha. Acabou de... Detalhe, era uma prova de uma questão só. Quanto ele tirou? Outro exemplo. João 4:20. Olha só, hein? João 4:20. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Isso é uma pergunta. Feita por quem? Por aquela mulher que foi pegar água para Jesus. Né? Chegou um ponto, Jesus falou sobre a vida dela, revelou a vida dela. Falou para ela, vai lá chamar seu marido. Aí ela, com essa cabeça, fala assim, meu marido você não tem marido, porque os caras que você pega, tudo é casado. Então, em outras palavras, né? Estão entendendo, né? Em outras palavras, só pega homem casado, você não tem marido. Aí começa, aquela mulher entra num processo de conversão, quer beber da água que Jesus podia dar, aí no final ele fala assim, Jesus, mas eu tenho uma pergunta. A gente tem que adorar aqui no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? Pergunta difícil para ela, não era? Por quê? Porque segundo a tradição dos samaritanos, era nesse monte que Deus habitava. Mas a tradição dos judeus era em Jerusalém, então ela tinha um grande conflito dentro dela. Como? Se realmente eu te conhecia, legal, eu sei que isso é aqui, mas eu adoro como? Aqui ou lá? Você entendeu? Uma pergunta difícil. Tem questões na sua vida que você vai ter que fazer escolhas. Jesus olha para ela queria uma resposta, uma pergunta objetiva direta com uma resposta objetiva direta, dizendo o quê? Jerusalém, né? Ou no Monte Gerizim. Era o que ela queria como resposta. Jesus olha para ela, olha dentro do coração e fala assim, eu vou te dar uma resposta. Vai ter um dia que não vai ser nem aqui nem lá. Você entendeu? Então Jesus, ele fala de algo muito mais profundo. Ele se revela a ela de maneira muito mais profunda, para levar a ela uma resposta, uma dúvida, uma pergunta que ela tinha. E ele era o dono de toda a sabedoria. Estão lembrando da rainha de Sabá? Que fez as perguntas, né? Eu queria saber quais foram. Um dia, se eu chegar no céu, eu vou encontrar o céu e falar, mão, aí, chega aí no cantinho, chega aí, irmão. Vamos ali, me fala aí quais foram as perguntas difíceis que ela te fez. Porque diz o texto que ele safou tudo, né? Respondeu tudo. Quais respostas às suas perguntas difíceis? Quais as respostas das suas perguntas difíceis você quer ouvir de Deus? Gênesis 18:14 diz assim: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Tem alguma resposta que Deus não tenha para uma pergunta sua? Fala para o seu irmão assim, Deus nunca vai. Fala com você assim, Deus nunca vai anular uma pergunta numa prova. Porque é bom, não é, gente? Não é? Quantos já foram agraciados com isso? Né? Não é bom? Anulou a pergunta. Se você tinha acertado, você fica como?
Pô, tinha que deixar. Não, pô, não tem nada a ver. Agora você que errou fica como? Ei, ganho mais meio ponto nessa pergunta. Deus não faz isso. Amém? A prova é individual. Não é? Mas tem prova coletiva. Ah, não, aí vai ser didático demais. Aí não preparei aqui. Mas a prova é individual. É você com Deus. Aprenda a transformar perguntas difíceis em perguntas fáceis. Ah, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo olhar para as perguntas difíceis e falar assim, molinho. O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço? Pensa assim, rápido. Já deve ter respondido, mas pensa rápido. Como é que eu faço na minha vida para que as perguntas difíceis se tornem fáceis? Olhar para a cara do capeta e falar assim, isso aí? Eu sei a resposta. Aquilo ali? Essa prova aqui? Essa dificuldade? Essa crise aqui? Eu já sei o que tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Fala para o seu irmão assim, ó, você só precisa estudar mais. Não é assim que as perguntas ficam fáceis? Né? Aí é legal, meu Deus, como é legal, já passei por isso, né? Algum tempo atrás. Gente, eu estudei para uma prova. A última prova que eu fiz, né, uns 3 anos atrás. E o Espírito Santo me iluminou assim. E eu cismei com o conteúdo, eu falei assim, cara, isso aqui dá para fazer uma pergunta objetiva, dá para fazer uma pergunta múltipla escolha, dá para fazer uma pergunta certa e errado, dá para fazer uma pergunta de alternativa, vai cair na prova. Comecei a elaborar perguntas, não sei se você estuda assim, comecei a elaborar perguntas em cima daquela questão. Certo e errado, assim. Não, ele pode inverter, né? Certo, errado. Aí fui vendo e tal. Aí no final assim, pô, você vai cair na prova. Mas li. Aprendi o conteúdo, sabia o conteúdo. Quando chegou na hora da prova, aquela questão ficou como para mim? Fácil. Alguns colegas meus falaram assim, ó, cara, você viu aquela pergunta? Cruz, credo, aquilo nem está no conteúdo que tinha que estudar. Aí eu olhei para ele e falei assim, que não está no conteúdo, rapaz. Olha aí. Pô, passou batido, não estudei sobre isso não. Eu falei, e aí, você quer que o cara anula a questão porque você não estudou sobre isso? Porque ele achava que não estaria na fonte de consulta. Eu falei, que não está, rapaz. Aquela questão que eu te falei antes, né? Que anular a questão o quê? Pô, eu acertei. Está lá na prova. A gente é assim, né? Não está não. Abre aí, vamos procurar. Aqui, ó. Aqui. Só que está de trás para frente. Ele botou isso para lá, isso para cá. Aí falou, pô, caramba, nem percebi, passei batido nesse conteúdo. Eu falei, pois é, eu estudei. E acertei a questão difícil, que era a mais difícil da prova. Errei outras também, né? Você entendeu como é que às vezes nós somos assim? Então, queridos, para que as coisas se tornem fáceis na sua vida, você precisa estudar a Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar, precisa ter conhecimento, você precisa pedir a Deus o quê? Sabedoria. Conhecimento colocado em prática, sabedoria. Você só sabe porque você tem conhecimento. Você pode ser um mecânico aqui. Quantos já foram no mecânico aqui? Quantos já passaram raiva no mecânico? Né? Tem uns que são, pô, realmente, mas tem em todas as profissões, né? Aí quando chega lá o cara, tá acontecendo isso no carro, o cara, vamos ver aqui e tal. O cara vai lá, pega um fiozinho assim, ó, vai certinho onde que é, mexe assim, fala assim, ó, não, é esse aqui que está com mau contato, aí, caixa assim, apagou a luz, voltou ao normal. Aí você olha para ele, caramba, cara, era isso daqui? Pô, estou há tanto tempo com esse carro passando por isso, por aquilo, era só fazer isso aí? Quanto é? Me dá um dinheiro aí. Dá um café, você nem valoriza o cara, né? Tipo assim, pô, aquele cara passou por tanta situação, estudou, teve prática daquilo, e agora ele tem o quê? Conhecimento. Se tivesse uma questão de prova sobre aquele assunto ele fosse fazer, ele tiraria 10 acertaria aquela questão. Você ia ficar igual um doido pensando, não é isso, é aquilo outro, não acho que é aqui e tal. Não dou conta, vou levar no mecânico. Entendeu? O conhecimento, por isso que a Bíblia nos ensina, né? Devemos conhecer e fazer o quê? Só conhecer. Conhecer tá bom? Conhecer e
prosseguir e conhecer. À medida que você vai conhecendo a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, as coisas vão ficando fáceis. Entendeu? Não tem crise. Não tem coisa ruim acontecendo. O que tem é um instrumento de Deus para te aperfeiçoar. É algo que está acontecendo na sua vida para te fazer ser uma pessoa melhor. Mas como o seu conhecimento é pouco, você acha que aquilo ali é para te destruir. Não, Deus transforma maldição em bênção. Toda para Satanás e fala para ele: rapaz, ó, aconteceu isso de ruim, Deus vai transformar em bênção, eu vou ficar uma pessoa melhor depois disso. Satanás fica envergonhado. Entenderam? Bora que o tempo aqui. Tipo assim, vamos lá, um exemplo. Aprendendo a transformar coisas fáceis também em coisas difíceis em fáceis, né? Fácil e difícil não, pelo amor de Deus. Exato, porque tem gente que faz isso, né? Cria uma questão fácil e torna ela difícil. Queria chamar uma pessoa aqui que tenha celular. Vem aqui quem é um líder de célula? Líder de célula. Qualquer um. Pode vir, vem aqui com o celular. Vem. Tá aí? Então pega o celular de alguém. Vai, esconde que pega o celular aí emprestado. Pronto. Vira para lá aqui. Pode ficar aqui embaixo. Vira para lá. Ela tem um celular, amém? Eu vou fazer uma pergunta para ela. Faz conta que é o celular dela, né? O dela tá gravando, mas faz conta que é dela. Se não é seu, não. Vou fazer uma pergunta para ela. Por que você tem esse celular? Por que eu tenho? É porque eu trabalhei, conquistei, comprei. Porque eu trabalhei, tive dinheiro e comprei. A resposta dela tá boa? O que você acha? Mais ou menos? Então vem aqui, que fica mais ou menos, vem aqui. O celular é dele. Vira pra galera geral aí. Vou perguntar pra ele. Por que ele comprou esse celular? Responde pra galera aí. Eu não comprei, era da minha mãe. Eu não comprei, era da minha mãe. Da sua mãe, ó. Era. Mas tá bom, mas por que ele comprou esse celular? Tá. Por que ele compraria esse celular? Porque eu preciso dele. E aí, você já dá a resposta? Fácil, moderada. Agora, olha só. Eu vou mudar a pergunta. As perguntas ficou fácil? Agora vou mudar a pergunta. Para que você quer ter um celular? Olha lá. Ele não estudou. Não. Pra conversar com todo mundo. Salve de palmas para ele aí, gente. Amém? Valeu. Pega o óculos. Então, existe uma diferença entre o porquê e o para quê. Vocês entenderam a brincadeira? O porquê e o para quê. Quando você tem perguntas fáceis, você deve sempre ter uma indagação. Qual? Para quê? Entendeu? Mas as nossas perguntas quais são? Por que eu estou passando por isso? Não é? Agora, quer transformar essa pergunta difícil numa pergunta fácil? Sim? Sim ou não? Vai depender do seu conhecimento de Deus. Está disposta? Pergunta para Deus: para que eu estou passando por isso? E não por que eu estou passando. Porque o porquê é fácil. Agora, para que você começa? Para usar a rede social. Pode ser uma resposta, né? Para tanta coisa, né? Aí agora que você já sentou aí, se você fizesse essa pergunta para você, você veria que responderia fácil, porque você tem conhecimento agora. Seria, pastor, para usar a rede social, para ler a Bíblia, para usar a internet, para fazer não sei o quê, não é? Então ficava fácil? Tá, se eu transformar essa pergunta em por quê? Aí você fica assim, porque eu tenho condições. Porque Deus me deu. Porque eu fui presenteado. Porque... Você entendeu? Então, sempre que tiver uma pergunta difícil, né, a fazer para Deus, você muda. Entenda assim, não o porquê, mas o para quê.
Você vai receber de Deus sempre uma resposta que é para te fazer uma pessoa melhor, que é para te fazer ser mais do que vencedor, sim ou não? Amém? Agora, para que você quer ser mais que vencedor? Uma pergunta vai puxando a outra, né? Para que você quer ganhar mais dinheiro? Quantos querem ter um salário de 10 mil aqui? 10 mil. Olha que legal. Por que você quer ter? Agora, para quê? Eu quero comprar um carro, eu quero comprar um celular melhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Você viu como é que transforma uma coisa difícil numa coisa fácil? É assim a nossa vida com Deus. Quando for comprar alguma coisa, passou na loja, olhou assim, gostei daquele ali. Se pergunta, para que eu quero esse trem aqui? Por quê? Né? Eu quero para ter mais um, porque eu não tenho essa cor. Né? Quantos compraram porque não tem essa cor e está lá e você não usa mais? Está lá, aí você chega em casa, abre e olha assim, para que eu te comprei? Só para ter. Você entendeu? Exemplo só, né? A resposta fica fácil, né? Em 2 Crônica 1, versículo 7. 2 Crônica 1, 7 diz assim, 2 Crônicas 1, 7. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão, lembra disso? E perguntou para ele, peça o que quiser que eu te darei. Se Deus fizesse isso com você hoje, gente, né? A gente fica meio pensando, Deus, lâmpada de Aladim, né? Se pensando assim, não, se Deus aparecesse aqui, o que você quer que eu faça para a sua vida? Qual seria hoje a sua resposta? É uma pergunta fácil? É uma pergunta difícil. Depende da resposta. Depende do quanto conhecimento você tem de Deus. Aí pula 8, pula 9, vamos para o versículo 10. O que Salomão pediu? Dá-me... Não. Lê o versículo. Dá-me e conhecimento. Para quê? Não, mas eu quero só sabedoria e conhecimento. Eu parei ali nesse versículo. Tem gente que para no versículo anterior, né? Sabedoria. Entendeu? Você é uma pessoa sábia. Por quê? Porque a gente normalmente visualiza a pessoa sábia, né? Assim, figuradamente, se fosse criar um meme de uma pessoa sábia, era uma pessoa, né? Não sei, como é que é o meme de uma pessoa sábia? Né? Aguda, assim, sabe tudo. Conhece pessoas que sabem tudo? Nossa, fulano sabe de tudo. Sabe nada, gente. Enguiça com o carro ali, com o pneu furado, não sabe trocar um pneu. Entendeu? Então, ou seja, a gente não sabe tudo, mas aqui Salomão ele fez uma colocação interessante em resposta a Deus. Ele fala assim, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu lidere bem. Eu não quero ser líder. Olha, bugou. Que Deus te dá sabedoria e conhecimento para quê? Responde aí, olha lá. Para quê? Para que você lidere bem. Mas, pastor, eu não quero ser líder de célula. Pastor, eu não quero ser líder. Querido, começa com a liderança da sua própria vida. Lidera os seus horários, lidera a sua alimentação, lidera a sua dieta, lidera o que você vê, o que você ouve, lidera a sua casa, a sua família, seu negócio, seu casamento. Amém? Você lidera isso. Deus te dá sabedoria e conhecimento para você liderar pessoas, mas começa com você. Entendeu bem isso? Aí, segundo o versículo, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Pergunta difícil. Para quem? Para Salomão. Não era? Para ele? Deus, olha só. Deus vira para ele e fala assim, Salomão tinha uma missão. Qual era? Construir o templo. Não é isso? E governar bem o povo. Mas, gente, era uma brigalhada. Era uma complicação dentro do governo dele. Apesar de ter todos os recursos, você vai ver, né? Você lendo 2 Crônicas mais para frente, você vai ver que irmão começa a guerrear contra o outro, a nação é dividida, né, em dois, aí começa a complicar tudo. Você vai ver que ele já sabia mais ou menos o que queria acontecer mais para o futuro. E aí o que ele faz? Ele
Deus vira e fala assim, olha, se revela para ele e diz para ele, olha, você vai construir o meu templo, você tem todos os recursos, a medida é essa e tal. Aqui Deus fala para ele, olha, o que você precisa? O que você quer? Ele olha e fala assim, ó, tudo que eu conjecturando assim na minha mente, tudo que ele pedisse, tudo que ele pensava, ou melhor, tudo que ele pensava em pedir, ele já tinha. Entendeu? Tudo que ele pensava em ter, ele já tinha. Porque se é eu e você, nós íamos pedir o quê? Pô, Senhor, aí, ajuda aí, né? Sai do vermelho, ajuda aí a gente, né? Minhas contas aí tá difícil, Deus. A minha casa não fica pronta, né? Tá não sei quantos anos em obra. Deus, nem casa eu tenho. Senhor, um terreno. Deus, né? Pelo menos, né? Uns 5 mil aí, me ajuda. Salomão não precisava de nada disso. Salomão, ele olha e fala assim, olha, eu vou precisar liderar bem esse povo, eu vou precisar governar sobre esse povo. Deus, eu só consigo fazer isso se tu me deres o quê? Se tu me deres o quê? Sabedoria e conhecimento. Lembra do episódio, né, da moça lá que dormiu em cima do filho e matou o filho? Lembra aquele episódio? Aí ele vai, como é que ele faz mesmo? Ele chama, né, a outra mãe vai lá com o filho, chega lá para a senhora, aí começa a brigalhada. Gente, não foi uma coisa simples não, senão tinha se resolvido abaixo dele, né? A coisa foi engrossando, não acharam solução, e foi indo, até chegar no rei. Você imagina, até chegar na última instância, Supremo Tribunal, de sei lá do que tinha naquela época, até chegar lá em cima, e chegar para ele decidir. Você imagina ele tendo que decidir, e ele olha e fala assim, é simples, pô, o problema é esse. O problema é esse, racha esse menino no meio aí, dá-lhe uma facada aí de cima e embaixo aí, corta ele em 2 aí, dá metade para cada uma. Ele tinha uma resposta rápida? Sim ou não? Vai ler a Bíblia, resolveu rápido, mete a faca aí, corta em 2 e dá metade para cada uma. A mãe verdadeira falou o quê? Não, dá para ela. Porque a sabedoria que tinha nele deu entendimento a ele de que a mãe verdadeira não permitiria que seu filho morresse. Preferiria ver o filho dela sendo criado por uma outra pessoa a ver o seu filho morto. Ele já tinha lido isso. Você imagina como é que era governar naquela época? Agora, transcrevendo para os dias de hoje, né? Deus quer te dar sabedoria para você ter respostas certas, para exercer a liderança e o governo sobre a sua própria vida. Amém? Então, quando for questionar Deus, cuidado. Quando for perguntar para Deus, pergunta para quê? Você vai entender que Deus vai te dar conhecimento e sabedoria para você governar a sua própria vida, para você governar aqueles que estão ao seu redor, para você se governar no seu trabalho e etc. Amém? Concluindo, Mateus 12, 38, diz assim, aliás, antes de ler aqui, todo mundo já leu sobre Salomão, né? Ele é conhecido como o cara que tinha mais o quê? Sabedoria e conhecimento, né? Lembra da história? Entendeu bem o personagem, Salomão? Entendeu quem ele era? O que ele era em Israel? Agora, olha esse versículo. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram, mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. É o que o diabo mais vive fazendo. Querendo tirar sua autoridade. Entendeu? Querendo tirar de você o que você aprendeu. Querendo te fazer esquecer. Tem um louvor que fala assim, ó, quero voltar ao início. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me, canta aí, contigo, Senhor. Quero... Peraí, amém, o louvor é ótimo, vamos cantar quantas vezes for necessária, mas por que voltar? Você deixou alguma coisa lá atrás?
Não era para você viver uma vida com mais intimidade com Deus hoje? Não era para você estar mais próximo de Deus hoje? Porque você tem que parar tudo e voltar lá atrás. Por quê? Porque o diabo ele foi minando a autoridade da pessoa, e hoje ela se sente enfraquecida. Hoje ela se sente sem respostas, e ela quer o quê? Voltar naquele momento em que ela foi por revisão de vida e recebeu de Deus lá. Entendeu como que acontece? Então o diabo quer fazer isso. Agora pula Mateus 12, 42. Estamos fechando. Isso é Jesus falando, amém? Jesus que está falando para o povo, para os seus discípulos. A rainha de Sabá, presta bem atenção nisso, você precisa entender isso agora, você precisa entender isso daqui para você compreender essa palavra. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês têm à sua frente alguém que é maior que Salomão. Essa palavra é de quem? Jesus. Ele está dizendo ali, ó, eu sou maior que Salomão. Jesus está dizendo nesse texto aqui, ó, ele tem mais sabedoria que Salomão, ele tem mais conhecimento que Salomão, ele tem mais liderança que Salomão, ele vai governar as nações, porque sobre seus ombros está o governo. Então, em outras palavras, ele está dizendo aqui, ó, ele está transcrevendo a história de Salomão, da rainha de Sabá, dizendo que ela ainda, nos dias de hoje, isso ainda acontece, você ainda é, vamos dizer assim, fustigado por perguntas difíceis, entendeu? Mas hoje Jesus mora dentro de você. Diga assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha o que você falou, se Cristo, ele vive dentro de você, toda a sabedoria e o conhecimento está dentro de você. Através de quem? Do Espírito Santo. Requer de você agora permitir que ele traga a você, que ele revele a você o conhecimento e as respostas para as suas perguntas difíceis. Jesus te dá essa oportunidade hoje, amém? Dele mudar algo dentro de você. Para você que está nos assistindo em casa também, na linha do tempo, aí no futuro, não sei. Jesus te dá hoje essa oportunidade de você mudar alguma coisa dentro de você, de você ter respostas para as perguntas difíceis. Talvez você esteja desanimado, às vezes querendo desistir, parar os seus projetos, seus sonhos, porque você não tem achado respostas. Tem buscado, ido para um lugar, ido para o outro, e você não acha respostas. Isso muda na sua vida hoje, amém? Hoje Deus vai te dar as respostas a todas as suas perguntas difíceis, amém? Te convido a você ficar de pé. Feche seus olhos. Aleluia, Senhor. Pense um pouco na sua vida, pense um pouco. Talvez na pergunta que você tem se feito há muito tempo. Pense um pouco, talvez, nas indagações que você faz há muito tempo. Do que você tem passado, do que muitas das vezes tem vindo sobre a sua vida e você não vê às vezes solução. Não achar solução é tentar ler a pergunta, olhar as respostas e não ter certeza de que o que é certo a ser feito. Talvez você tenha vivido isso na sua vida, nesses dias. Talvez você está precisando, talvez você precise hoje de uma resposta de Deus. E nós lemos ali, Jesus era muito maior que Salomão. Todas as perguntas feitas para ele, lá com Nicodemos, mestre, como é que pode a gente nascer de novo? Olha, você tem que nascer da água e do Espírito, senão você não vai entender nada. Uma pergunta difícil para um mestre da lei. Jesus com uma resposta simples: nascer de novo.
É só nascer de novo. É só entender que Deus tem um propósito maior para você. Repete comigo essa oração. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Deus. Você que está em casa também pode fazer essa oração. Senhor Deus, diga: Senhor Deus, me perdoa pelos meus questionamentos que querem me fazer perder o foco de Ti, querem me fazer regredir na vida. Eu tomo posse das respostas que já vieram pela cruz do Calvário sobre a minha vida, porque eu aprendi que não existe nenhuma pergunta difícil demais que o Senhor não possa responder. Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Entra na minha casa, entra na minha vida, nas minhas finanças, na minha saúde, no meu casamento, nos meus projetos e sonhos, pois eu aprendi que em Ti estão todas as respostas às minhas perguntas difíceis, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, permaneça esses momentos ainda. Aleluia, Senhor. Deixa esse ambiente, deixa o Espírito Santo visitar você, deixa Ele tirar de dentro de você toda a amargura, toda a crise. Talvez você tenha vivido ou esteja vivendo desanimado, entristecido, triste, porque você não acha resposta, você não acha solução, as coisas não acontecem como você quer, as coisas não vêm do jeito que você quer. Hoje o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar isso dentro de você e tirar esse sentimento, tirar essa discórdia, tirar esse sentimento de derrota, parar de indagar a Deus, porque às vezes não vem do jeito que você quer, a resposta não é como você quer. É o exemplo do que eu falei, do porquê e do para quê. Deus sempre vai te levar para um lugar melhor. Deus sempre vai te levar para você viver algo novo na sua vida. Creia nisso.